Uma das grandes figuras da história da abolição da escravatura no Brasil recebe hoje uma homenagem tardia, mas justa. 133 anos depois de sua morte, o abolicionista Luiz Gama será reconhecido oficialmente como advogado pela OAB. Hoje de manhã ele foi homenageado pela Faculdade Mackenzie, uma das mais tradicionais de São Paulo. Priscila Kersh tem os detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Essa homenagem se estende agora aqui no Cemitério da Consolação. As pessoas que estavam lá no Mackenzie vieram para cá, porque foi aqui que foi enterrado Luiz Gama. Ele que lutou pelo fim da escravidão no Brasil, mas morreu 6 anos antes de a Lei Áurea ser promulgada no país. Isso foi em 1882 que ele morreu e foi enterrado aqui. No Cemitério da Consolação, uma multidão de 4.000 pessoas, que representava 10% da população da cidade de São Paulo na época, esteve aqui para acompanhar o enterro. Informações do jornal O Estado de São Paulo, da época, dizem que o caixão dele foi passado de mão em mão, desde a casa dele até aqui a sepultura, porque não houve transporte oficial e para mostrar solidariedade a ele neste momento. Negro, nascido em 21 de junho de 1830, Luiz Gama foi escravo por 9 anos e depois de reconquistar a liberdade, com um documento chamado Provisão, que autorizava a prática do direito para pessoas que não eram advogadas, ele atuou na defesa de escravos, fazendo valer uma lei que previa que aqueles trazidos para o Brasil depois de novembro de 1831 seriam considerados livres. Ele libertou mais de 500 escravos com essa atuação antes da escravidão ser abolida no Brasil. E por conta dessa atuação é que a Faculdade de Direito do Mackenzie, que é uma faculdade particular tradicional aqui em São Paulo, fez uma homenagem a ele hoje de manhã, essa homenagem que se estende aqui agora, e pela noite a Ordem de Advogados do Brasil vai conceder a Luiz Gama um registro oficial de advogado, numa homenagem e numa consideração póstuma a ele que atuou como advogado, mas não era reconhecido como tal. Tudo isso acontece durante a Semana da Consciência Negra no Mackenzie, e eu conversei com a pesquisadora Lígia Fonseca, que falou sobre a importância de Luiz Gama. Luiz Gama era um autodidata, ele não frequentou escolas, mas ele se tornou um dos grandes advogados, um grande jornalista, um grande advogado, digo assim, especialista, né, no que se chamava na época causas de liberdade. Não é? E ele vai estar também na liderança do movimento abolicionista paulista, que começa, é surpreendente, né? 20 anos antes da abolição. Luiz Gama tem uma frase maravilhosa, lapidar entre as muitas, que ele tem, que é um Brasil sem reis e sem escravos. Aliás, este era o sonho dele, a citação completa é o seguinte, ele diz: eu tenho um sonho sublime, um Brasil americano sem reis e sem escravos.